Olá, olá, bom dia. Bom dia, bom dia. A gente vai aguardar mais uns 4 minutos aqui, o restante do pessoal entrar, tá? Que o horário tá marcado para as 10 horas, a gente já dá início até a nossa especialista aqui no assunto entrar também. Hoje, né, o assunto do dia é para a gente falar sobre créditos acumulados. Então, para muita gente que acumula crédito ou já acumulou, muita atenção. Se quem já está na live agora estiver ouvindo, estiver assistindo a gente, comenta, escreve aqui nos comentários, por favor, se está conseguindo escutar bem, se o áudio está bom, se a apresentação está aparecendo aqui no cantinho para vocês. Em breve a gente já dá o start aqui, tá bom? Hoje a ideia é a gente falar sobre os créditos acumulados, qual vai ser o futuro dos créditos acumulados, o que vai ser possível de ser feito, o que cada um tem que dar uma atenção especial, né? Qual alerta a gente deixa aqui para todo mundo para não deixar dinheiro na mesa, quais são as recomendações e qual tempo também, né, que o fisco está propondo devolver esse dinheiro para os contribuintes. A gente vai entrar mais no detalhe. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Grace. É, uma coisa que a gente, um tema aqui, né, que a gente vai entrar bem no detalhe é sobre o prazo, principalmente para trazer um alerta mesmo para todo contribuinte que, principalmente falando em créditos de ICMS, não estão dando uma atenção com a devida urgência, porque a gente vai falar mais no detalhe, mas vão ter cenários em que o fisco vai devolver isso para você, contribuinte, em 20 anos. Então, o governo praticamente vai usar esses créditos para se autofinanciar com o dinheiro do contribuinte. E imagina, né, que o contribuinte hoje tem outras maneiras de monetizar esses valores, mesmo que perca parte desses valores com deságio, né, ele consegue recolocar esse valor através de uma aplicação, uma Selic nas alturas que a gente tem hoje no Brasil, né, uma empresa que conseguiria monetizar esses créditos rapidamente, recompõe 100% do valor em qualquer aplicação empresarial aí de um CDI. Bom dia, Bom dia, Plínio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? bom dia. Estou só contextualizando para o pessoal aqui o que a gente vai falar hoje, né, até dar o horário. Guardar só mais um minutinho, a gente já começa oficialmente aqui. Show. Estava até comentando sobre o tempo, né? A gente vai entrar mais no detalhe, mas vão ter cenários em que as empresas vão ser praticamente os financiadores do governo aí, né? Tendo seus créditos, que é um direito constitucional dos contribuintes aí, nos cofres do governo por até 20 anos, né? Então, para quem não está ciente desse cenário, né, para prestar bastante atenção aí hoje, porque quem tem o cenário do crédito acumulado tem que tomar bastante cuidado e já colocar na sua agenda aí de próximos passos algumas medidas para não É isso prejudicar aí. o caixa da empresa. É isso aí. Não é aceitável nenhuma empresa entrar reforma com crédito acumulado, né? O ideal é, para a própria saúde financeira, é resolver isso quanto antes. Não é tão simples, né? Mas o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer desde já. Isso aí. Bom, 10:01, né? Vamos respeitar o horário de quem já entrou, né? Já tem bastante gente aqui online. Vamos dar início oficialmente ao nosso episódio número 9 da nossa
série sobre a reforma tributária sem enrolação. Episódio de hoje sobre créditos acumulados. PIS e COFINS, ICMS, até IPI. Então, a gente vai repassar os principais pontos aqui, tudo que a gente enxerga que todo contribuinte e profissional da área precisa saber para tomar medidas, providências em cima disso e não prejudicar a empresa. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Plínio, eu sou sócio fundador e o head de Tax aqui na BART. Vou passar a palavra para a Samara se apresentar e, na sequência, a gente já dá início ao conteúdo. Pessoal, bom dia, muito prazer. Eu sou a Samara Lima, gerente sênior aqui na BART e atuo aí há alguns anos na área tributária e agora a gente está com foco total aí na reforma tributária, então estamos à disposição para qualquer dúvida, fiquem à vontade de nos procurar. Muito prazer. Isso aí, vamos dar início, vamos dar uma contextualizada em geral primeiro, né? Só para que Sim. todo mundo entenda a natureza do crédito acumulado, do que a gente está falando. Eu acho que ainda hoje muitas pessoas confundem um pouco saldo credor com crédito acumulado. Então, o crédito acumulado, ele é um cenário aplicável para alguns negócios em que em alguns tributos não cumulativos, como o PIS, COFINS, ICMS e o IPI, em alguns cenários o contribuinte ele apura mais créditos do que débitos, né? Então vamos usar um exemplo aqui hipotético para ilustrar isso bem claramente para todo mundo. Uma empresa que ela exporta algum tipo de produto, quando ela compra esse produto, ela acredita o imposto. Mas quando ela vende para fora do país e a exportação não existe tributação. A exportação é protegida por uma imunidade, né, que ela tem uma isenção de impostos. Então, quando a empresa vende, ela não tem débito de imposto. E quando ela compra o produto para ela revender, ela tem o crédito. Então, significa que essa empresa ela constitui um ativo na sua contabilidade, né? Ela ali no seu ativo ela constitui esse crédito e esse crédito, diferente de um saldo credor, tem empresa que acontece isso periodicamente. Então, por algum motivo, eu acho que devem ter várias pessoas escutando a gente aqui, empresas que apuram tributos não cumulativos, que em algum mês ou em alguns períodos pontuais, ela apurou o saldo credor. E muitas vezes não significa que essa empresa é uma empresa acumuladora de crédito. Isso pode acontecer por uma infinidade de assuntos, como, por exemplo, um varejo que vende para dentro do Brasil, não é, por natureza, uma empresa que acumula créditos. Só que em algum momento, vamos pensar o Natal, né? Natal é uma época em que as empresas vendem muito, faturam muito, e as empresas varejistas precisam alimentar os seus estoques para conseguir vender no Natal. Uhum. Então, tudo indica que ali para outubro, novembro, as empresas vão comprar muita matéria, muito insumo, muito produto para conseguir revender no Natal. Então, por ter uma compra maior do que o normal, pode acontecer que neste período essa empresa apure um saldo credor, porque ela comprou muito estoque. Esse crédito, às vezes, ele supera o valor do débito neste período. Então, neste período, a empresa não tem imposto a pagar, porque ela tem saldo credor. Mas no mês posterior, que é o do Natal, dezembro, isso já se inverte, ela fatura muito mais, apropria os créditos e já tem saldo a recolher. Isso não é saldo credor, tá? Então, saldo credor é para as naturezas de operação que a, a própria natureza da atividade ela é acumuladora, como exemplo do exportador. Então, o exportador ele sempre vai comprar produto e sempre vai vender para fora. Então, o crédito ele vai se acumulando infinitamente. Se a empresa não adota alguma medida para escoar, para estancar, para monetizar esse crédito ele vai aumentar para sempre. Enquanto a empresa respirar e operar, ela vai acumular crédito. Se alguém tiver alguma dúvida especificamente sobre isso e tal, pode ir mandando aqui nas perguntas que a gente vai tratando, tá bom? Se a Samara quiser comentar alguma coisa também para a gente passar para o próximo slide.
Não, perfeito, é exatamente esse conceito. E uma das análises que a gente faz bastante aqui, né, que pode auxiliar o pessoal, é justamente a análise do comportamento do saldo ao longo do tempo. Então, pelo menos no mínimo aí um período de 1 ano e meio, a empresa, no mínimo, né? O ideal é fazer essa análise com aí pelo menos 2 anos, mas se a empresa tem aí 1 ano e meio acumulando e já quer entender se isso pode ser um crédito acumulado, um saldo credor, ela pode fazer um gráfico com a análise do saldo credor, a evolução do saldo credor ao longo do tempo, e se esse gráfico ele for preponderantemente subir, né? A tendência for sempre de crescimento, é porque é saldo em 1 ano e meio, é porque é crédito acumulado. Agora, se oscilar, né? Período sobe, outro período desce, aí vira devedor. Se vira devedor, já não, em algum momento aí desse 1 ano e meio, já não é crédito acumulado, mas se deu 1 ano e meio e o crédito ele não abaixou significativamente ou não virou devedor, então você já sabe que é um crédito acumulado que já tem que tomar alguma ação aí, o quanto antes melhor, para conseguir reaver esse valor. Muitas empresas tomam ações, né, de alteração na operação, né? Lá, então vamos, se a gente compra muito de São Paulo, ela tem essa opção. Vamos comprar então de outros estados para a gente a carga tributária do ICMS ser um pouco inferior e a gente consegue estancar isso, ou vamos tentar vender. A empresa às vezes consegue fazer essa manobra, né? Mas a empresa que não consegue, desde já tem que começar a entender, pelo menos o primeiro passo é essa análise, entender se é um crédito acumulado e, se for, já tomar alguma ação. E é até legal falar, né, Plínio, que muitas pessoas, né, muitas empresas que a gente conversa, às vezes essa preocupação vem em um período muito distante ao que já iniciou o acúmulo de crédito. Então, você que é analista fiscal, trainee, não importa o seu cargo, faz essa análise e você vai, com certeza, você vai se destacar se você levantar essa bola e isso estiver acontecendo na empresa e não estiverem percebendo, porque quando o assunto é crédito acumulado, quanto antes resolver, melhor. E tem um ponto bem interessante também, é que a gente lida aqui com empresas de todo tamanho, mas principalmente empresas grandes, e a gente acaba percebendo um comportamento, né, das empresas que às vezes elas têm plena ciência, já superaram essa dúvida que a Samara traz, mas que acabam deixando isso de lado, né? Falando, não, é complexo isso, porque para quem não está familiarizado com o termo ECREDAC, principalmente para ICMS, é um processo que não é muito simples, mas que dificilmente as empresas conseguem fazer internamente isso. Realmente, as empresas precisam de um suporte de um terceiro especializado, é normal isso, e uma vez que a empresa não olha para o ECREDAC, né, não olha para esses mecanismos onde você consegue monetizar esses créditos, transformar esse crédito acumulado em dinheiro, né, em resultado financeiro na empresa de fato, a empresa não, se não for assim, a empresa não tem o que fazer com esses créditos, né? Então ela Exatamente. precisa homologar esses créditos para conseguir monetizar, e muitas grandes empresas acabam deixando isso de lado porque existe uma legislação específica que fala sobre a prescrição de créditos acumulados, então tem algumas empresas que ficam confortáveis nesse cenário por não se preocuparem com prescrição, porém, agora o cenário é outro. Tá? Agora o cenário é outro porque a gente está trocando todo o mecanismo tributário do país e não tenham dúvidas, a gente vai entrar agora mais a fundo nisso, de que o governo ele já traz que esse crédito ele vai ter que ser homologado para conseguir ser compensado com os novos tributos e tal. Então, quem não correr com isso agora tem uma grande chance de perder esses valores, tá? Eu não digo nem receber esses valores em muito tempo depois. O Estado, a gente tem visto que está com muitas dificuldades financeiras, criando imposto atrás de imposto. Acho que todo mundo deve estar acompanhando a mídia aí, né? Em poucos meses, mais de 30
criações novas de tributos, novos fatos geradores Você foram fez um criados. post hoje sobre isso, né? Exatamente. Então, o governo está dando sinal, o governo não está conseguindo fechar suas contas. Então, quem acredita que a teoria da legislação que a gente vai entrar aqui, em que o fisco vai permitir, de uma forma fácil, que o contribuinte faça uma compensação dos novos tributos do IBS e da CBS com os créditos acumulados dos impostos que existem hoje, que é o PIS, COFINS, IPI e ICMS, está muito enganado, né? O fisco ele traz que os contribuintes vão ter que homologar esses créditos para que eles possam compensar com os novos tributos. E essa homologação a gente não sabe, isso ainda não foi regulamentado. Essa homologação não foi divulgada. O que vai ser critério do fisco? E olhando para o cenário financeiro do fisco, não tenho dúvidas que esses critérios talvez não joguem a favor de você, empresário e contribuinte. Então, muita atenção, porque a gente ainda tem tempo de correr atrás da homologação e da monetização desses créditos antes da virada completa da chave da reforma. E acho que aqui vai ser a nossa recomendação final, a gente vai entrar no mérito disso, mas fiquem atentos quanto a isso, tá? E falando especificamente sobre os créditos de PIS e COFINS, né, alguns artigos ali da Lei Complementar 214, que vem regulamentando alguns temas da legislação da reforma tributária, o governo traz que créditos acumulados de PIS e COFINS vão poder, sim, compensar a CBS futura, né, e que um ponto que a gente já falou é que esses créditos eles vão ter que ser homologados. Então, não basta que a empresa tenha um crédito acumulado de PIS e COFINS e basicamente está lá registrado no livro fiscal e ela vai ter que compensar a CBS. Não, nem para PIS e COFINS, nem para ICMS. Todos os créditos acumulados vão ter que passar por uma homologação e só depois de um ok do fisco, que é o que a gente falou, não sabemos quais vão ser os critérios, o contribuinte vai poder compensar os novos tributos com esses créditos, né? E o PIS e COFINS, falando em prazos, o fisco teve até uma medida aí mais superficial, menos arrojada, né? Falando que esses créditos eles vão ser utilizáveis por até 5 anos contados do último dia do período de apuração da apropriação do crédito. Então, o que a gente vem falando aqui também? Para as empresas que hoje possuem saldos credores de PIS e COFINS, o saldo credor de PIS e COFINS ele é muito mais tranquilo e fácil de ser monetizado hoje no Uhum. cenário atual do Brasil. Então, para quem está com saldo credor acumulado e escutou a notícia de que vai haver formas de você compensar a CBS com os créditos, cabe uma análise também, porque talvez, dependendo da natureza do crédito acumulado que você tenha hoje, você consiga monetizar ele hoje, mas não consiga homologar ele para compensar a CBS. A gente não sabe quais vão ser os critérios. Então, aqui a nossa ideia não é só trazer a informação, mas é compartilhar conteúdo estratégico, né, com vocês. Então, por que não a empresa adota uma medida ali estratégica hoje, monetiza esses valores hoje, que são muito mais fáceis e rápidos, coloca esse dinheiro no caixa da empresa e depois entra na reforma tributária. Então, se por acaso não conseguir monetizar tudo, deixa um remanescente só para compensar com o CBS, se por acaso não conseguir monetizar. Então, a ideia aqui é a gente falar muito de estratégia, olhando para o histórico que a gente conhece do país e para o que tende a entrar aí nos próximos anos com a reforma tributária. Isso mesmo. Agora, entrando um pouco mais no ICMS,
Eu acho que aqui é o principal slide, o principal assunto de interesse das pessoas aqui, né? Onde a gente vai acabar gastando um tempo maior. Uhum. Os saldos credores acumulados de ICMS, hoje, alguns estados possibilitam que algumas empresas possam usar esses créditos em alguns cenários, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Tem estados, como o estado de São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Fazenda de São Paulo permite que os contribuintes que tenham saldos credores de ICMS utilizem esses saldos para pagar seus fornecedores. Isso significa o quê? Se eu sou uma indústria ou sou um varejista e eu tenho saldo credor acumulado, eu olho para o meu fornecedor que eu compro os materiais que eu revendo e chego nele e falo: eu gostaria de te pagar em ICMS. Eu preciso ter esse cenário onde o meu fornecedor aceita, onde para ele é interessante ele receber o pagamento da compra em crédito de ICMS. Então, para a gente que está muito inserido nesse mercado, a gente sabe que nem sempre é interessante para o fornecedor. Então, nem todo fornecedor gostaria de receber crédito de ICMS ao invés de dinheiro pela venda de seus produtos. E tem algumas outras possibilidades também que o governo traz, como a compra de ativos, né, a compra de caminhões, por exemplo. Só que, primeiro, que nem toda empresa precisa de caminhões, e nem toda empresa que precisa de caminhões precisa comprar novos caminhões. Então, nem sempre isso é aplicável também, apesar de serem possibilidades. E existe uma outra forma, né, falando que atualmente existe essa possibilidade e que muitas pessoas até desconhecem, é a venda desse crédito para um contribuinte terceiro do Estado. Então, uma vez que você, contribuinte, tem um saldo credor acumulado, homologou o seu crédito via Ecredac, em São Paulo, por exemplo, você tem a possibilidade de vender esse crédito para um outro contribuinte que não acumula crédito, que é pagador. Todo mês ali ele tem uma GARI para pagar do ICMS, e aí você pode vender esse crédito para esse contribuinte, fazendo com que você coloque dinheiro no caixa da empresa, monetize de fato esse saldo credor acumulado. E o que acontece? Porque, vamos imaginar, vamos trazer um exemplo aqui hipotético para a gente ilustrar bem isso. Eu tenho uma empresa que acumula créditos e a Samara tem uma empresa que paga ICMS. Por que ela compraria o meu crédito de ICMS, sendo que ela poderia simplesmente pagar a guia? Neste caso, né, a gente opera muito aqui intermediação de compra e venda de crédito de ICMS em empresas de São Paulo. A empresa que está comprando o crédito, no caso aqui a empresa da Samara, seria interessante para ela comprar o meu crédito se eu vendesse o meu crédito para ela com desconto. Então, vamos supor que a gente está negociando R$ 1 milhão de crédito. Eu tenho R$ 1 milhão de crédito homologado pelo Ecredac, um crédito bom, um crédito que não está sendo negociado no 799 da GIA, um crédito que teve o carimbo e a homologação do fisco do Estado. Eu vou lá e ofereço para a Samara: olha, eu tenho 1 milhão de crédito aqui que eu consigo transferir para você, só que ao invés de 1 milhão, eu vendo ele para você por 900 mil. Esse caso já fica muito interessante para a Samara, porque ela está comprando R$ 1 milhão com 900 mil. Então, ela está tendo um ganho financeiro de R$ 100 mil. Sendo que com esses R$ 900 mil que ela desembolsou, ela vai quitar uma guia de R$ 1 milhão de imposto. Então, ela está tendo nitidamente um ganho. Agora, por que a gente está trazendo aqui essas possibilidades? E a gente vai explicar aqui no detalhe quais são os cenários pós-reforma. O fisco, Sim. né, está bem regulamentando bastante ali a parte de PIS/COFINS,
Mas a parte de saldo credores acumulados de ICMS ainda não tem bastante coisa ainda para ser regulamentada, mas a, o que que acontece? A gente já tem a informação na legislação em que o prazo, né, em que o fisco vai possibilitar que o contribuinte compense o IBS com os créditos de ICMS, que eles vão ser compensados em até 240 meses. Isso são 20 anos. É praticamente um financiamento do governo, onde todos os contribuintes, todos os empresários vão financiar o governo com o seu crédito, com o seu dinheiro. Agora, vamos fazer uma comparação bem estratégica aqui, tá? Imagine que nesse exemplo que a gente traz, onde eu tenho meu 1 milhão de crédito e eu vou vender para a Samara com deságio, com desconto de 10%, né? E ela vai pagar 900 mil. Para mim, eu estou tendo uma perda, né, de 100 mil reais. Então, estou perdendo 10% do meu crédito. Agora, eu pergunto para vocês, o que é pior? Eu abrir mão de 10% do meu crédito, sendo que com a Selic que a gente tem no Brasil hoje, nas alturas, se eu pego esses 900 mil reais e coloco numa aplicação financeira empresarial, num CDI, sem fazer esforço, eu recomponho meu 100% em menos de um ano. Em poucos meses, com a Selic do jeito que está, eu volto no valor exato que eu tinha em dinheiro no caixa, disponível, para que a minha empresa consiga usar esse dinheiro para o que ela bem entender. Seja para expandir, contratar sistema, contratar gente, abrir um barracão novo, para fluxo de caixa, capital de giro, expandir, enfim, qualquer que seja a destinação, é dinheiro que vai estar no meu caixa e que em menos de um ano eu fiz a recomposição de 100% do valor. Agora, o que é melhor e o que é pior? Eu abri mão de um percentual do meu crédito para onde eu consiga vender ele para um terceiro, ou eu homologar esse crédito e o fisco me devolver isso em parcelas em 240 meses. E tem um ponto também que isso eu acredito que seja uma das maiores desvantagens, né? O que mostra que o fisco ele sempre vai olhar para os cofres dele, né? E nunca para o contribuinte. Quando você, contribuinte, isso é um ponto bem interessante. A gente nem colocou no slide aqui, mas eu acho que é super interessante. A gente viu isso muito pouco nos materiais de reforma tributária, tá? Quando você, contribuinte, deixa de pagar um imposto, e aí você tem que pagar o imposto com juros para o governo, com qual índice o governo atualiza os valores? Vocês sabem dizer? É pela Selic. Então, se você deve um valor para o governo, ele te cobra esse valor com juros calculados com base na Selic. E o histórico brasileiro mostra que a nossa Selic não é baixa, nem um pouco. Falando agora, a gente está numa Selic maior dos últimos tempos aí. Nunca se viu uma Selic tão alta assim. Agora, aí vocês devem estar se perguntando, só que essas 240 parcelas que o fisco vai te devolver não vão ser corrigidas? Vão ser corrigidas. Só que vocês acham que vai ser corrigida pela Selic também? Não. O índice em que o fisco usa para ele te pagar, ele usa o IPCA. Então, fica muito confortável para o governo quando você tem que pagar para ele, ele corrige o valor com a Selic, que está aqui. Agora, quando ele tem que te pagar, ele corrige pelo IPCA, que está aqui. Então, é uma desvantagem monstruosa o contribuinte que hoje tem saldo credor acumulado de ICMS e não está buscando monetizar esses créditos via Ecredac
e via a venda desses créditos atualmente com o sistema atual do Brasil. Para quem vai deixar para fazer isso depois, vai ser muito prejudicado, principalmente falando em fluxo de caixa. Essas parcelas, não só fluxo de caixa, como em valores, em resultado. As parcelas vão ser muitas, em muito tempo. A empresa, uma vez que a empresa não vai ter nem a Selic em cima disso, pode ter certeza que, conhecendo o país e o cálculo do IPCA também, o IPCA não reflete a inflação real. Então, pode ter certeza que ano após ano, o seu dinheiro ele está escoando pelo ralo. E você está tendo uma falsa sensação de monetização, recebendo uma parcelinha aí por 240 meses, né? Infelizmente, tem empresas que não vão nem durar esse tempo. E aí você vai fechar as portas da sua empresa com um monte de parcela de ICMS para receber. Então, fica aqui esse principal alerta, né? Se a gente fosse resumir toda a live de hoje, todo o conteúdo de hoje, tudo que a gente está falando hoje, num principal insight, muita atenção para quem acumula crédito de ICMS e não está olhando para isso hoje, não está correndo atrás da homologação dos seus créditos via ECREDAC, porque uma vez que vocês deixem para monetizar esses créditos pós-reforma, para compensar com o IBS, isso vai fazer com que você perca valores, que você seja prejudicado em capital de giro. E tem um ponto também que a gente até comentou no slide anterior, de PIS e COFINS, e o crédito de ICMS também vai ter que ser homologado. Então, que você tenha lá 20 milhões de crédito acumulado na sua empresa. Ah, mas tudo bem, eu vou compensar o IBS. Vai ter que ser homologado. E, de novo, a gente tem visto, a Samara até postou um conteúdo hoje disso, a gente já falou, o governo não está bem financeiramente falando. Então, tudo que o governo fizer daqui para frente, ele vai fazer favorecendo o Estado, não nós contribuintes. Obrigado, Gabriel. Gabriel mandou uma mensagem aqui, parabenizando a live, falou que é um tema extremamente relevante, muito bem conduzido. Obrigado. E, pessoal, fique à vontade, tá, de fazer perguntas, de questionamentos, de trazer algum cenário das suas empresas aqui também. A gente está aqui para fazer essa troca, tá bom? Fiquem à vontade aí de mandando mensagem para a gente. As empresas que têm esse crédito e não correrem atrás disso hoje vão ser prejudicadas. Então, para você que tem saldo credor acumulado, você trabalha numa empresa que tem saldo credor acumulado, mas que não está dando atenção, vamos puxar aquela frase que a Samara falou no começo da nossa live. Às vezes você não é um diretor tributário, você é um analista que está ali e está enxergando que a empresa que você trabalha tem um saldo credor. Leva esse assunto para cima. Às vezes, as pessoas não estão dando atenção para isso, mas uma vez que você leve e explique isso, isso pode soar muito bem para você, inclusive dentro da empresa, porque você vai estar salvando uma boa parte do dinheiro da empresa, porque esse assunto, infelizmente, a gente tem visto em muitas empresas que a gente atende, que isso acaba ficando de lado. As empresas não se preocupam muito com isso. Mas, felizmente também, muitas pessoas estão percebendo isso, estão recorrendo. A gente até tem feito bastante ECREDAC para essas empresas, porque essas empresas estão percebendo que é melhor você fazer o ECREDAC abrir mão de um percentual desse crédito para vender com deságio no mercado, mas coloca esse dinheiro no bolso, resolve isso. Né? Tem empresas que a gente tem colocado alguns milhões de reais no caixa da empresa, o que ajudou a empresa pra caramba, e a empresa tinha esse valor dentro de casa. Estava nos livros, só precisava fazer o ECREDAC. Então, muita atenção para isso, porque quem deixar para depois da reforma, não tenho dúvidas que vai dificultar, burocratizar, e essa homologação, considerando esses critérios que a gente trouxe, né, que o fisco não está bem, financeiramente falando, em cofres. O cofre do Estado não está sobrando horrores de dinheiro.
Então, o que vocês acham que o governo vai usar de critério para homologar os créditos? Então, pode ser que, de novo, né, como a gente falou no PIS e COFINS, pode ser que hoje você consiga homologar o seu crédito no Ecredac, sendo que o mesmo crédito não atenda possíveis requisitos da homologação da compensação da IBS. Então, o que é melhor, né? Você correr atrás de algo que é líquido e certo hoje, para monetizar e colocar dinheiro no caixa da empresa hoje, ou deixar isso para depois e às vezes se arrepender porque boa parte do seu crédito, se não o crédito inteiro, pode ser inviabilizado. Né? Acho que um assunto que cabe a gente trazer, não sei se todo mundo está familiarizado com o PERS, aquele programa que o governo criou para equilibrar os prejuízos que as empresas de evento tiveram na época da pandemia. O que o fisco fez? Ele deu esse incentivo, esse programa, e aí muitas pessoas começaram a usar, e aí o que ele fez? Para ajustar, para conseguir equilibrar, ele falou, peraí, vamos ajustar isso daqui, tá? A gente está dando muita oportunidade para o contribuinte. Vamos colocar uma homologação no meio do caminho aqui. E aí, para homologar quais contribuintes entrariam nos requisitos obrigatórios para conseguir usufruir do PERSE, mais da metade de todos os CNPJs do país que usavam o PERSE antes não conseguiram passar dessa homologação. Então, muita gente ficou de fora. Agora, vocês acham que o governo não vai fazer algo semelhante, se não pior, para homologar os créditos de ICMS dos contribuintes? Hoje, tem estatísticas, levantamentos feitos em que existem bilhões e bilhões de reais em crédito acumulado nos contribuintes do Brasil hoje. Então, acho que o nosso principal insight aqui fica esse de assim, quem está nesse cenário ou quem conhece alguém que esteja, encaminhe esse nosso alerta, tá? A gente vai disponibilizar essa apresentação, inclusive, para quem quiser aqui depois. Quem quiser receber, só comenta aqui do lado que gostaria de receber, que a gente vai entrar em contato. E leve esse alerta, porque esse alerta que você vai levar para essa pessoa pode salvar essa empresa de não ter esse crédito todo perdido. Tá bom? Não sei se a Samara quer comentar alguma coisa antes da gente avançar no slide. Não, pode seguir. Não tem nem como complementar, falou muito bem. E a Samara hoje aqui também é a gerente responsável pelo Ecredac, né, dentro aqui da BART. E a gente tem feito Ecredac para contribuintes que não estavam dando essa devida atenção e hoje, e assim, a Samara pode até comentar brevemente como funciona o Ecredac, o que é o Ecredac para quem não conhece, porque o Ecredac ele não é Sim. muito rápido, você não faz ele em 2 semanas, você monetiza esses valores. Então, quanto antes, quem tiver nesse cenário começar a correr atrás disso, pode ser que vocês rapidamente consigam colocar dinheiro no caixa da empresa. É isso mesmo. Tem dois pontos, né, sobre o Ecredac. Um é a complexidade, para quem não conhece, né, não está familiarizado, existe uma complexidade porque a gente sabe que legislação tributária, processo principalmente de ressarcimento, é muito complicado, infelizmente, né? Então tem esse ponto da complexidade e tem a questão do tempo. São dois pontos que muitas vezes as empresas deixam de fazer por conta disso. Mas uma coisa que a gente sempre fala é: se não há outra forma de mudar, alterar a operação, fazer alguma forma aí de utilizar esses créditos na operação, que é o ideal, que é a melhor forma de utilizar esses créditos, não há outra opção. Ou você vai fazer o Ecredac, ou você vai ficar com esses créditos parados. E então, mesmo que muitas vezes não seja a melhor alternativa, o ideal é iniciar e, em paralelo, usar outra medida, como, por exemplo, a CAT 108, que para empresas que importam e vendem
para outros estados é uma solução, mas muitas vezes não é a solução que resolve todo o problema. Então, a gente tem clientes que têm a CAT 108, que é a CAT que concede uma suspensão parcial do ICMS na importação. Então, se você tem uma suspensão parcial no ICMS da importação, você vai ter menos crédito e não vai acumular tanto esse crédito. Então, essa é uma das alternativas, mas essa suspensão, ela na maioria das vezes é parcial. Então, é 20%, é 30% do ICMS, não é na totalidade. Então, mesmo que exista essa possibilidade, as empresas ainda utilizam o ECREDAC para os créditos que ela não conseguir utilizar e reduzir com a suspensão do ICMS na importação, ela recupera esses valores por meio do ECREDAC. Então, o que é o ECREDAC? Né? Existe a portaria 83 de 2009 e a 207 de 2009 também, que são reguladas pela portaria SRE 65 de 2023 e prevê formas da empresa que tem crédito acumulado, por conta do que o Plínio comentou, você adquire produtos com o crédito, né, do imposto que está lá embutido no preço, e quando você vai vender, você ou é exportador, ou tem algum benefício fiscal, ou você vende muito para outros estados com a carga tributária de 7%, 4% ou 12%, e aí você acaba acumulando. Então, as empresas que têm essas possibilidades aí, essas hipóteses, né, que acabam gerando crédito acumulado, ela pode já, desde no momento que identificou isso, ela pode solicitar esse crédito que o fisco ele vai devolver, né, para você, de que forma, né? Ele vai te conceder ali aquela parcela que foi aprovada e você vai poder usar esse crédito de várias outras formas, como o Plínio comentou aqui, para pagar fornecedor, às vezes até para vender para outra empresa com deságio. Então, abre um leque de possibilidades que não existem no curso comum da operação. Então, é uma excelente alternativa para que tipo de empresa? Empresa que importa muito, empresa que exporta muito, empresa que tem benefício fiscal e com manutenção de crédito e acumula o crédito, e empresas que não têm como alterar a sua operação para utilizar esse crédito. Então, é uma excelente alternativa e tem uma metodologia bem simplificada que é simples, né, de entregar, a gente entrega aí em 20 dias, e nem um mês a gente consegue entregar, então não dá para não fazer, se você não tiver outra possibilidade. Então, a gente deixa esse alerta e até essa mensagem, porque por mais que esse sistema, ele foi instituído em 2009, faz o quê? 16 anos. Só que não é tão divulgado, né? Tudo que é para beneficiar, para facilitar, não é tão divulgado. Então, tem muita gente que não trabalha na área tributária e não conhece o ECREDAC. Então, a gente traz esse disclaimer só para que, se você tem crédito acumulado ou conhece algum fornecedor, cliente que tenha, e isso está ali parado, se você trouxer essa solução, sem dúvida, você vai se destacar aí e resolver um problema gigantesco que hoje muitas empresas sofrem muito. Já atendi empresas com valores muito altos, de até 400 milhões de crédito acumulado, porque demorou muito para resolver, achou que ia resolver no curso ali da operação, não utilizou como uma alternativa e acabou acumulando muito, e quanto mais espera, pior fica. E é isso, por mais que tenha um tempo ali que geralmente aí é de uns 8 meses a 1 ano, a 1 ano e meio para liberar esse crédito, ainda assim é melhor do que não fazer, porque esse tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, é uma alternativa aí para ficar no radar. É isso aí. Então, vai ter trabalho, todo mundo vai ter que se homologar, não sabemos qual vai ser essa homologação, então, como a Samara falou, se já vai ter que ser feito um trabalho, já vai ter que ser feita uma homologação e tal, então a nossa recomendação é que corram atrás disso agora, para que faça isso agora que a legislação já é clara, como a Samara trouxe. A gente tem um mecanismo hoje que existe há muitos anos,
Então, a gente consegue tocar isso, consegue executar, implementar, monetizar. Então, o quanto antes, quem tem crédito acumulado hoje consegue trocar esse crédito por saldo em dinheiro na conta da empresa. Agora, quanto mais tempo as pessoas demorarem, esperarem para correr atrás, pode ser que não tenha tempo mais de conseguir fazer no sistema atual. E aí, as empresas serem reféns aí desse cenário novo da reforma tributária, né? A gente até traz aqui o que ainda depende de regulamentação. Para ICMS especificamente, tem algumas informações que não foram regulamentadas por completo. Então, a gente traz aqui um alerta para as empresas correrem atrás disso antes que isso seja regulamentado e o novo tributo comece a entrar. E uma vez que a transição da reforma tributária for avançando, vai ficar mais difícil da empresa monetizar os seus créditos com o sistema atual e talvez até inviabilizar. Tá? Então, aqui a gente deixa uma estratégia recomendada, tá, para todos, para os donos de empresa, para os colaboradores da empresa e para as pessoas que sabem, conhecem alguém que tem saldo credor acumulado, mas não está dando atenção, que num primeiro momento, num primeiro passo, analisem os livros fiscais da empresa e identifiquem se hoje vocês têm saldo credor acumulado de algum tributo, tá? E aí, principalmente, PIS, COFINS, IPI e ICMS. Analisem, façam o gráfico que a Samara comentou. Quanto a empresa teve de débito, quanto ela teve de crédito em cada mês, e cria uma projeção dos últimos anos. Se o crédito da empresa ele cresce sem parar, é uma empresa acumuladora de créditos. Uma vez que a empresa tem esse crédito acumulado, né, ela é por natureza acumuladora de crédito, avalie quais são as possibilidades no sistema atual da empresa monetizar esses créditos. Então, o que é possível ser feito para transformar esses créditos fiscais em dinheiro, no saldo da conta da empresa, para a empresa fazer o que bem entender com esse dinheiro. E se a empresa também, nesse meio do caminho, não tiver clareza, tiver um pouco de insegurança de fazer isso, a gente se coloca à disposição aí, se quiserem conversar, mandar mensagem, fiquem à vontade, tá, de nos acionar para pedir alguma ajuda, um suporte, sem compromisso, manda uma mensagem com a gente tem o maior prazer em conseguir ajudar vocês aí. E esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? Então, é um conteúdo bem complexo, é um conteúdo bem extenso, a gente tentou resumir aqui e explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender, trazer os alertas devidos para que todo mundo tome providências nas empresas, nas suas empresas e nas empresas que trabalham. E, de alguma forma, a gente espera que tenha ajudado vocês, tá? Então, se vocês saíram aqui dessa live com um pouco mais de conhecimento do que entraram, o mínimo que seja, a gente já se dá por satisfeito aqui. E não percam, né, o nosso último episódio dessa sequência específica de 10 vídeos sobre a reforma tributária. A gente destrinchou toda a legislação da reforma tributária em 10 tópicos. Esse é o vídeo número 9. Para quem não viu os outros, eles estão disponíveis. Quem quiser receber os links dos vídeos mais antigos, é só comentar aqui que a gente envia para vocês. E na terça-feira que vem, a gente vai ter o último vídeo sobre a reforma tributária, onde a gente vai dar uma repassada em tudo, a gente vai dar um panorama geral e vai trazer aqui os principais insights de como você, empresário e colaborador da área fiscal, pode implementar em passos específicos, como implementar um projeto de impacto de reforma tributária na sua empresa. Então, não percam, na terça-feira que vem, às 10 horas, o nosso último episódio, o último, o mais completo e o que todo mundo não pode perder, o último episódio da nossa sequência de vídeos.
Vou passar a palavra aqui para a Samara e vou deixar aqui ao lado também os QR Codes para quem quiser receber esse material, escaneia o QR Code da esquerda, que a gente vai entrar em contato para enviar para vocês. E quem quiser acompanhar a Bart nas redes sociais, a gente está diariamente postando conteúdos de reforma tributária, de estratégias, de oportunidades tributárias. Então, os nossos conteúdos são 100% voltado para vocês, profissionais da área e empresários. Então, acessem nossas páginas. E só respondendo aqui a Mônica Tavares, que ela perguntou se a gente poderia enviar os outros vídeos. E, Mônica, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente criou para a gente postar bastante coisa de reforma tributária. Todas as atualizações a gente posta nesse grupo de WhatsApp. Se você quiser, escaneie o QR Code da esquerda, né, que aí você vai cair no nosso WhatsApp. E aí eu coloco você nesse grupo, se mais alguém que está assistindo tiver interesse em entrar nesse grupo da reforma tributária também, lá tem todos os links de todos os nossos vídeos, tem todos os conteúdos, suporte que a gente projeta de todas as nossas lives, e inclusive é onde a gente posta outras atualizações da reforma, tá? Então, fiquem à vontade de mandar uma mensagem e solicitar esses materiais, que lá disponibiliza tudo e muito mais, tá? A reforma tributária, a nossa sequência de vídeo está acabando, tem mais um episódio, mas a gente, longe disso, a gente tem muitos outros conteúdos que a gente vai soltar sobre reforma tributária. Então, obrigado pela audiência de todo mundo. Vou passar a palavra para a Samara e vou deixar os QR Codes depois mais um tempinho para quem quiser mandar mensagem. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Isso aí, pessoal. Obrigada. Modéstia à parte, esse conteúdo que a gente postou, ele é muito, que a gente está compartilhando aqui, ele é muito bom, porque ele traz um viés geral, técnico, de negócio, de oportunidades, de riscos. Então, vale a pena conferir, tá bem resumido, bem fácil de entender. Então, entrem lá no grupo, a gente está colocando todos os materiais, como o Plínio comentou. Então acompanhe, não fica de fora não, porque a gente está trazendo aí de uma forma simples, que a gente não vê hoje no mercado, desse jeito simples, resumido, prático, com os principais pontos. Então, fica aí por dentro e qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito obrigada, ótima semana para todo mundo. Até mais. Pessoal, um abraço. Um abraço.